Palmeiras! O estagiário do Nação Alviverde inicia esse giro com novidades importantes sobre a atualização envolvendo o Andreas Pereira, que foi liberado pelo Fulham, o grande anúncio feito nesta sexta-feira e todas as informações envolvendo o nosso Palmeiras agora. E quem diria? A grande notícia é que o Andreas Pereira está deixando o Fulham e já está abrindo os olhos do Palmeiras nos bastidores. E buscando algumas informações sobre essa questão, realmente, o volante não vai permanecer na Inglaterra e por conta disso que houve toda aquela reviravolta dele ir atrás dos representantes do Verdão que estava na Inglaterra resolvendo a negociação com o Inciso. E se no começo do ano ele apenas utilizou o Palmeiras para conseguir uma renovação no Fulham, agora o seu maior interesse é de fechar o negócio com o Verdão. E a notícia que vem direto dos bastidores e alguns conselheiros também confirmaram, a Leila Pereira, que foi feita de trouxa na primeira janela, não vai ceder o que o jogador está pedindo. Se ele realmente quer jogar aqui, vai ter que ser nos padrões que o Palmeiras está querendo. E essa é a hora de inverter os papéis. Temos chance de contratá-lo, mas vai depender especialmente do jogador e dos seus empresários. Os ingleses estão aceitando a sua liberação e agora caminham para tentar arrumar uma solução que seja da vontade da diretoria. Toda essa situação envolvendo a atitude do Palmeiras está associada ao contrato do jogador que se encerra no meio do ano que vem. Ou seja, vamos arriscar pagar essa quantia sabendo que no final do ano ele pode assinar um pré-contrato de graça? Não faz sentido, né? O Andreas Pereira está aceitando a mesma proposta salarial de 2 milhões feitas no início do ano pela diretoria e agora está sobre a sua situação com o Fulham para ser liberado do jeito certo. Palmeiras está decidido em não pagar essa quantia e você acha que a Leila está tomando a decisão certa? O pulso firme de não correr atrás do jogador e esperar ele tomar a sua decisão é a melhor escolha a ser feito? Vamos lembrar que o Palmeiras precisa de um camisa 8 e o André seria esse jogador perfeito para os planos do Palmeiras. E o PVC já está cravando, viu? Ele que andou errando em umas informações, está acreditando que o Palmeiras vai com tudo nesse negócio. Bora ver, né? Vamos ver quem vai acertar dessa vez, porque o que tem de jornalista querendo cravar, acertar contratações não é brincadeira. Palmeiras! As novidades do CT nessa sexta-feira preocupa. Ramon Sousa, que foi liberado do treino de hoje, está abrindo os olhos da torcida, que ontem sentiu muita sua falta no campo contra o Universitário. E foi confirmado internamente que a sua liberação está relacionada aos seus problemas pessoais. Pela divulgação feita pela equipe de imprensa do próprio Palmeiras, não tem do que se preocupar. O jogador pediu muito essa liberação e o Palmeiras acabou acatando, tirando ele até do treino de hoje. Só destacando aqui, tudo isso só está viralizando porque os jornalistas que estavam na apresentação do Carlos Miguel sentiu a falta de um jogador e acabou perguntando: cadê o Ramon Sousa? Aí a diretoria teve que explicar, e é por conta desses pequenos detalhes que os jornalistas, os setoristas não são bem-vindos por lá. Qualquer picuinha que acontece lá dentro é um motivo para virar polêmica. E só para contextualizar toda a informação, o Ramon Sousa vai participar do treino de amanhã e estará presente nesses próximos jogos, antes mesmo da quarta de finais contra o River Plate. O paraguaio que conseguiu tomar a função do Felipe Anderson se tornou a peça-chave do Abel Ferreira nesse ataque. O trio Ramon, Vitor Roque e Flaco Lopes podem ser fundamentais para essa disputa de finais da Libertadores. E vamos torcer para que dê tudo certo, né? E tudo isso seja apenas uns detalhes de bastidores. E tem alguém aí que também está gostando desses primeiros passos do Ramon Sousa com a nossa camisa? Ele está conseguindo te convencer sobre o futebol? Bom, se espera que ele produza muito, faça gols e seja revendido em breve, porque os planos do Palmeiras é esse. Palmeiras! E se iniciou nesta sexta-feira o grande projeto Libertadores. Faltando quase um mês para o confronto contra o River Plate, a diretoria e comissão técnica já está caminhando lado a lado para deixar tudo alinhado para esse primeiro confronto. E o motivo disso está nesse estádio aí, o tal Monumental de Núñez, que será o grande empecilho do Verdão nessas quartas de finais. E pelas informações que chegam da Argentina, vai ter lotação máxima, viu? A previsão é de quase 80 mil torcedores do River Plate presente no estádio. E a estratégia do Abel nesse momento é colocar na cabeça dos jogadores
que eles são capazes de entrar e sair da partida de cabeça erguida. E a responsabilidade nesse momento está nos grandes líderes, Gomes, Veiga, Piquerez e o Everton, que será importante nessa estratégia adotada pelo Abel Ferreira. E os mais novos podem sentir o peso desse confronto, afinal de contas é uma partida clássica de Libertadores, o River Plate tem tradição e pode na pior fase conseguir um placar positivo, mas está na responsabilidade dos líderes fazer esse papel junto aos mais novos. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. E você aí, está com os planos para esse confronto lá na Argentina? Tem torcedor aí que já está se programando e vai ver esse jogo em Buenos Aires. Quem me dera ter essa condição, né, meus amigos? Imagine só, lá no Monumental de Núñez, vendo uma vitória do Palmeiras de perto. É um momento único que deve ficar para sempre na cabeça de um palmeirense, né? E que os torcedores que têm esse privilégio de ir para lá façam um papel de torcedor e cante do minuto até o final. Palmeiras. Quando a tradição é grande, não tem clube que passe o Palmeiras. E foi divulgado após a classificação para as quartas de finais que o Verdão, hoje no futebol brasileiro, é o maior clube da Libertadores. E os fatos, através dos números, comprovam que o Palmeiras tem uns retrospectos maior que qualquer outro clube do Brasil. E esse assunto está sendo motivo de muita repercussão nas redes sociais, mas contra fatos não há argumento. Os números estão aí para comprovar. Agora, cabe ao Abel Ferreira seguir mantendo essa tradição e fazer história com o Palmeiras, se tornando o primeiro clube a ter 4 títulos da Libertadores no Brasil. E para quem desacredita disso, temos sim condições, mas depende do treinador, dos jogadores e da diretoria. Tudo é possível, meus amigos, e pode ter certeza que nós, torcedores, vamos fazer o nosso papel nas arquibancadas. E se você aí acredita nesse título, comente e deixe o seu like. Palmeiras. O Palmeiras recusou, mas no final da temporada chegará mais uma proposta. E as revelações do Abel Ferreira sobre as quantidades de clubes atrás do Giai deixou a torcida de olhos abertos. E segundo as informações, o Milan, que fez uma proposta recentemente por ele na casa dos 95 milhões de reais, deverá voltar com tudo nessa próxima janela de transferências para tentar sacramentar a ida do jogador para lá. Vale a pena destacar que o Atlético de Madrid, desde a Copa do Mundo de Clubes, também está de olho no jogador e pode muito bem tentar atravessar essa negociação com o Milan. O jogador tem o interesse de jogar no futebol italiano e por isso que está havendo toda uma força-tarefa do Milan para tentar fechar esse negócio. E pelas novidades que foram repassadas pelos setoristas, o Verdão, depois da Copa do Mundo, chegou a fazer um contrato de valorização com o argentino, que teve um aumento salarial e foi convencido a não forçar a sua saída nesse momento importante. A Leila está disposta a fazer negócio por ele, mas os valores têm que ser na casa dos 120 milhões de reais. Valor esse que é considerado perfeito para o Palmeiras conseguir trazer não só um substituto à altura na defesa, mas também para garantir a grana no bolso. E nos bastidores tem aquele discurso: agora o bicho vai pegar. Se antes não existia um lateral direito que brigasse por posição, agora com a chegada do Kelvin, tudo vai mudar. Muitos defendem a tese que o Giai tem que ser o zagueiro definitivo do Palmeiras, pois foi nessa função que ele conseguiu recuperar todo o seu futebol. E vocês têm a mesma convicção? Será que o Giai como zagueiro seria melhor tanto para o Palmeiras quanto para o futebol dele? Comentem abaixo. Bom, tô ficando por aqui, agradecendo a sua presença e até a próxima. E avante palestra!